Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso, irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas o que anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, mas o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob julgamento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é o Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Que sejamos ricamente abençoados pelo nosso Senhor, amém? Vamos celebrar. Aleluia. Com palmas. Essa é a hora da adoração.
dos senhores, o único digno de receber o nosso louvor. Aleluia. Aplauda ao Rei, querido. Aplauda ao Deus Emanuel, o Deus que está presente em todo o tempo na minha vida e na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Vamos declarar isso. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Deus, e reconhecemos a Tua presença, Pai, nas nossas vidas, em todo tempo, momento, Pai. Aleluia. Tentar me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Declare isso, querido. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar, e ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor.
exaltamos, Deus Emanuel. Tu és o grande eu sou, o início, o fim, Pai. Reconhecemos o Teu governo e o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Entendemos que a porta aberta é o Senhor e que a porta fechada é o Senhor também nas nossas vidas, uma vez que Tu és o nosso comandante, Tu és o nosso governador, Tu és o nosso Senhor. E como essa canção diz, que seja feita a Tua vontade, Pai, da mesma forma como ela é feita nos céus, que ela seja feita na terra, que ela seja feita nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Você pode declarar isso? Deixa o céu descer. Que poderoso você é isso. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer e abre os céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois Teu é o reino, Teu é o poder e
presença é o que temos de mais precioso, Pai. Te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus fiel. Tu entregaste as promessas ao Teu filho Abraão e Tu cumpriste a Tua palavra, Pai. E é por conta do cumprimento da Tua palavra, é por conta da Tua bondade, da Tua fidelidade que estamos aqui. E essa manhã nós adoramos ao Deus Emanuel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós adoramos a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Pai da eternidade, o princípio e o fim. A Tua palavra não falha. O Senhor é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso fala conosco. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir, para que possamos estar sensíveis ao Senhor, ao Teu agir nas nossas vidas, Pai. Acalma o nosso coração. Queridos, essa manhã o Senhor ministrava no meu espírito de uma maneira muito forte. E eu vou declarar aqui as palavras que Ele colocou no meu coração, porque talvez seja importante para alguém que está aqui, ou até mesmo alguém que está nos assistindo. A palavra do Senhor é acalma. Acalma o coração. Acalma o coração, porque eu sou o Deus Emanuel, presente em todo tempo e momento. O silêncio de Deus, querido, ele faz parte da nossa caminhada cristã. O silêncio de Deus faz parte do desenvolvimento da nossa fé. Não é no nosso tempo. A partir do momento que declaramos que seja feita a Tua vontade, a Tua boa, perfeita vontade, nós precisamos nos expor a ela. As nossas mãos, mesmo no silêncio do nosso Deus, do grande eu sou, o Deus soberano, o Deus poderoso, as nossas vidas estão dispostas na mão do Senhor. Queridos, nós não precisaremos de mais nada. Reconhecemos, Pai, que adoramos ao Deus, ao pastor do Salmo 23. Tomamos posse da Tua palavra. Tomamos posse da palavra que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta. Que essa oração do salmista, Pai, possa ser a nossa oração. E naquele trecho, o salmista, ele prossegue dizendo: restaura o meu vigor, renova a minha alma. Que essa manhã possamos viver um tempo de renovação de vigor. Renova a nossa alma, Pai. Acalma, acalenta o nosso coração. Que possamos sair daqui em paz. Que aqueles que estão aqui participando do culto online recebam a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede a razão humana. Nós não queremos ser guiados por vistas, não queremos ser enganados pela nossa visão, não queremos ser enganados pela força do nosso braço, não, Pai. Queremos ser totalmente guiados pelo Senhor. Assim como o pai Abraão recebeu uma ordem do Senhor, que era sair daquela terra e ir para Canaã, que possamos obedecer assim como Abraão obedeceu, que possamos ir para Canaã, que o Senhor está nos direcionando, Pai. Nos direciona, Pai, nos direciona, traz a direção para as nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada, tão somente a Tua direção. Nós não precisamos do homem, nós não precisamos da mulher, nós não precisamos do dinheiro, nós não precisamos de imóveis, nós não precisamos de glória, nós não precisamos de fama, nós precisamos tão somente do Rei dos Reis, do grande eu sou, do Pai da eternidade, do princípio, do fim, do alfa, do ômega, esse Deus que muito em breve nos recolherá. E como igreja declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos ter a visão do reino, a visão dos céus. Não queremos ser guiados por vista, Pai. Muda a nossa visão, muda o nosso foco, Pai. Muda a nossa direção, Pai. Que possamos olhar tão
somente para o Senhor. Queremos passar acima dos problemas. Precisamos sim da tua estratégia. Precisamos sim da tua direção. E entregamos, Pai, a nossa vida por completo ao Senhor, Pai. Eis-nos aqui. A nossa vida pertence ao Senhor. Que possamos, Pai, viver uma vida de paz aqui na terra. Uma vida de paz, Pai. Uma vida de paz. Coloca no nosso coração, amor pelas pessoas, Pai. Um amor que transcende aquele amor que fala ali em Coríntios, Pai. Que possamos, Pai, resvalar o teu amor. No lugar da raiva, no lugar do ódio, coloca misericórdia no nosso coração, Pai. No lugar da crítica, Pai, coloca misericórdia, Pai, no nosso coração. Nos dá o teu olhar, Pai, um pouquinho do teu olhar. Que possamos, Pai, destruir os muros e não construir muros, Pai. Coloca empatia na nossa vida, Pai. Traz para as nossas vidas como eu preciso disso, Pai. Traz uma empatia espiritual, amor, que possamos, como oramos aqui antes do culto, sermos sal, luz, trazermos cor para esse mundo que precisa do Senhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração seja uma verdade, que eu possa absorver isso, que os meus irmãos possam absorver isso, que possamos sair daqui calmos, Pai, calmos, esperançosos, não no homem, mas no Senhor. Aleluia. Será que vocês podem cantar conosco? Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Então aplauda com muita alegria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja aqui. Ela tá bonita e deitada. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Nós somos a Igreja Batista do Povo Santo Amaro. Já tivemos o nosso encontro de casais esse mês. Tem sido uma bênção e o Senhor tem feito maravilhas no meio deles. Então eu encorajo vocês, casais, a estar e participar desses encontros toda segunda-feira do mês aqui na nossa igreja às 20 horas com o pastor Rafael Gadelha. Participem! Igreja, vocês ficaram sabendo? A nossa peça de teatro foi reagendada, agora com novas datas, no dia 9 de janeiro às 19h30 e no dia 10 de janeiro, no culto das 10 e no culto das 18. A nossa equipe de teatro tem se dedicado para essa apresentação, então façam as suas inscrições e participem! Os nossos queridos missionários Joel e Dani estão indo agora, no início de janeiro, para o campo missionário. Eles estão indo para a Amazônia trabalhar com os indígenas. Então nós, como igreja, tomamos a iniciativa de escrever bilhetinhos para encorajá-los. Então, na entrada da igreja, pegue o seu bilhete e escreva sua mensagem, que iremos entregar com muito carinho.
Igreja, temos uma programação especial. No dia 31 de dezembro estaremos aqui celebrando o nosso último culto do ano, um culto de fim de ano. Estaremos aqui das 18 até as 20 horas e você é o nosso convidado. Venha estar com a gente. E esses foram os nossos avisos. Se você perdeu algum aviso, não se esqueça, nós estamos também nas nossas redes sociais. Venha interagir conosco. Uma boa semana para vocês e Deus abençoe. Graça e paz, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Pai, neste domingo? Glória a Deus. Neste momento, como segmento no culto, faremos um momento de dízimos e ofertas. Então, esse é o momento para que nós possamos entregar ao Senhor também a nossa gratidão em forma de ofertas. Nós entendemos que tudo que temos vem do Senhor, nós entendemos que a fidelidade no Senhor deve ser completa na nossa vida, inclusive financeira. Então, aqueles que são membros da Batista do Povo, entendem aquilo que o Senhor nos chama como igreja, eu os convido a trazer aqui à frente também as suas ofertas. Vocês também que não são membros, mas sentiram no coração de abençoar o Senhor, de abençoar a casa e principalmente engrandecer o nome do Senhor por meio das suas ofertas, porque entendemos que quando ofertamos, estamos adorando o Senhor tão quanto cantamos, tão quanto fazemos outras atividades. Se o Senhor tem tudo em nossa vida, Ele também tem as nossas finanças. Entendendo isso, que nós possamos trazer aqui as ofertas. Estão aqui na frente os 2 lugares para você depositar. E quem não for, também eu convido a colocar de pé para louvarmos ao Senhor novamente. Amém? dízimo, cada oferta, cada importância financeira aqui depositada. Que o Senhor, Pai, possa fazer com que os teus servos colham aquilo que foi semeado, Pai. Entregamos também a vida daqueles que não puderam contribuir, Pai. Que o Senhor os faça prosperar, Pai. Queremos ser bênção na tua casa. Queremos ter um coração semeador, Pai, porque cremos na lei da semeadura e da colheita. E a nossa colheita, o nosso desejo é que o teu reino seja alastrado, Pai. Que essa obra, que esse ministério cresça. Dá sabedoria à nossa liderança para administrar esses bens da melhor maneira possível, Pai. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Convido a igreja a abrir a Bíblia, livro de 2 Timóteo, na verdade é a segunda carta ao Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a seu amado Timóteo, fica lá no finzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Tito, Filemon. 2 Timóteo capítulo 1. Todos acharam? Amém? Antes, então, deixa a Bíblia aberta aí, 2 Timóteo 1.
Imagine a sua vida no corredor da morte. Misericórdia, Gabriel. Imagine se você soubesse que a sua vida estava para acabar em poucos dias ou em poucas semanas. Para quem que você ia falar algo? O que você ia falar? Se você soubesse que os seus dias estão contados e você tem poucas semanas de vida, poucos meses de vida, se você estivesse nessa situação, o que você escreveria? Para quem você falaria? O que você falaria? Como estaria a sua mente? A segunda carta de Paulo a Timóteo, essa carta que leremos, Paulo estava exatamente nessa situação. Paulo estava nos seus últimos dias de vida e ele sabia disso. Ele sabia que a sua morte em breve viria, a prisão que ele estava era um lugar horrível e ele sabia que eram poucos dias de vida. E a última carta que conhecemos, escrita por Paulo, é essa carta, a carta de 2 Timóteo. Então, o grande apóstolo Paulo, que foi responsável por boa parte do Novo Testamento, o apóstolo dos gentios, um grande responsável pelo evangelho chegar ao povo não judeu e consequentemente a nós um dia, escreveu a segunda carta a Timóteo. E essa carta eu convido a todos durante a semana a ler, uma carta curta e difícil de não chorar, porque o apóstolo Paulo, que viveu e fez pelo Senhor grandes maravilhas, na segunda carta dele a Timóteo, ele abre o coração. E é uma carta com um tom muito emotivo, um tom de certa tristeza talvez, mas principalmente um tom de esperança. Ele deixa claro que tudo que ele viveu, tudo que ele passou, valeu a pena. Essa é a carta de 2 Timóteo, ela foi escrita mais ou menos no meio da década de 60, então 60 depois de Cristo, a primeira década de 60, mais ou menos 64 depois de Cristo, foram os últimos anos de Paulo. A morte de Paulo foi mais ou menos em 68 depois de Cristo. Essa carta foi alguns anos antes de ele morrer e ele já sabia que ele estava prestes a morrer. E ele escreve aqui a Timóteo com muito amor no coração e com uma série de conselhos úteis para nós até hoje. O livro de Atos termina na primeira prisão de Paulo. Então, Atos termina lá no capítulo 28 com Paulo preso numa prisão domiciliar. Nessa primeira prisão de Paulo, ele escreveu as cartas que nós conhecemos como as cartas da prisão. Então, nessa primeira prisão ele escreveu Efésios, escreveu Filipenses, escreveu Colossenses e Filemão. Essas são as cartas da prisão. Depois dessa prisão de Paulo, Paulo foi liberto. E, embora não esteja registrada na Bíblia estão registradas 3 viagens missionárias de Paulo. A história mostra que Paulo fez uma 4ª viagem missionária. E depois dessa 4ª viagem missionária, ele foi preso de novo. E escreveu aqui 2 Timóteo. Então, a primeira prisão de Paulo, a que mostra em Atos 28, era uma prisão um pouco mais branda, se eu posso usar esse termo, porque ele estava em prisão domiciliar, ele tinha liberdade para pregar. Porém, nessa segunda prisão de Paulo foi muito mais severa. A perseguição aos cristãos já corria solta e a vida de Paulo já estava correndo muito mais perigo. E depois dessa segunda prisão que ele escreve essa segunda carta a Timóteo. A igreja, no período que Paulo escreveu essa carta a Timóteo, a igreja já sofria severa perseguição. A igreja nasceu, em seguida nasceu a perseguição. Década de 60 já havia Nero, que já perseguia os cristãos, e nessa época, uma das formas mais cruéis de perseguição aos cristãos que havia, era o de fazer cristãos como iluminação. Besuntavam os corpos dos cristãos, ateavam fogo e usavam isso para iluminar a cidade. Imagina o nível de crueldade que aquele povo vivia. E é nesse ambiente de perseguição que Paulo escreve a Timóteo. Ser cristão nunca foi fácil, mas com certeza existem lugares e eras em que se tornam muito mais difíceis do que nós conhecemos hoje. Se hoje aqui no Brasil, em São Paulo, nós lemos no máximo talvez alguma afronta em algum ambiente, existiram épocas e existem países até hoje em que essa perseguição é muito mais severa. E é assim que Paulo escreve, num contexto de perseguição, no fim da sua vida, depois de viver tanta coisa, e ele escreve ao seu amado Timóteo. E ele escreve aqui o que a gente vai ler agora. A gente vai ler o capítulo 1 inteiro. Então, 2 Timóteo 1:1. Amém? Eu estou com a versão NVI hoje, para ficar igual a do telão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você,
noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Por que ele fala isso? Porque ele já está próximo à morte, ele deseja ver Timóteo antes de morrer. Versículo 5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, misericórdia, e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Vamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 2? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que também sejam capazes de ensiná-las a outros. Amém? Vamos orar. Estamos em Tua casa, Senhor, para ouvir de Ti, ouvir da Tua palavra viva, eficaz, inerrante, e a Ti nós oramos essa manhã, ó Pai, que possamos ser ministrados por aquilo que o Senhor deseja trazer à Tua igreja, ó Pai, que possamos absorver cada gota da Tua palavra lida, porque cada gota é vida para nós, é refrigério, é lição, é aprendizado, é vida, palavra viva que nos lê e nos confronta. A Tua palavra, ó Pai, nessa manhã, te pedimos, ministre em nosso coração, conforme a Tua graça, conforme o Teu poder, que somente o Senhor pode falar. Essa é a nossa oração nessa manhã, amém. Então, só neste primeiro capítulo a gente já consegue ver muito desse contexto de Paulo. Ele mostra muito amor a Timóteo, ele mostra que ele de fato estava numa situação de um pouco de tristeza, por tudo que ele havia vivendo, e ele escreve neste período as cartas que a gente conhece. Ele escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são as cartas pastorais. São as cartas pastorais porque ele escreve para líderes da igreja. Timóteo aqui, ele estava liderando a igreja em Éfeso, e Tito liderava outra igreja. Então, ele escreve nessas cartas muitos conselhos de como pastorear, mas também nessa segunda muitos desabafos, muita abertura daquilo que ele sentia. E Timóteo, que é para quem Paulo escreve, ele era um jovem que estava liderando uma igreja. E aqui a gente consegue ver, de acordo com alguns relatos de Paulo na carta, que Timóteo poderia ter um pouco de timidez, porque Paulo constantemente fala para ele não ser tímido, para ele não se envergonhar, pela questão da idade não ser um empecilho para ele liderar. Então Timóteo, ele estava sendo encorajado constantemente por Paulo a seguir o que Paulo já tinha começado a fazer. Timóteo já tinha conhecido Paulo, a mãe de Timóteo, a Eunice, ela já tinha sido convertida provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, e aí na segunda viagem missionária, Timóteo já acompanhou Paulo. Então Timóteo e Paulo viveram muitas coisas juntos, e aí Paulo deixou Timóteo como líder em Éfeso, e ele escreve nessa carta uma série de conselhos, e temos uma série de aprendizados nessas cartas. Nesse primeiro capítulo tão rico, daria uma série de, com certeza, no mínimo uns 4 sermões, tamanha riqueza que há.
Mas eu queria destacar nessa manhã 3 lições que Paulo deixou para Timóteo no corredor da morte. Porque essas aqui são nada mais, nada menos que os últimos escritos de alguém que estava prestes a morrer. E como uma pessoa que está prestes a morrer, eu imagino que ele elencou aquilo que é de mais importante para ser guardado. E o primeiro ponto que Paulo destaca está em 1 Timóteo 1:12. Por essa causa, 1 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos. E o primeiro ponto que eu queria destacar nessa manhã é, uma chamada de Deus para nós é suportar o sofrimento. E se tem alguém que pode falar de sofrimento, esse alguém é Paulo. Numa breve história, Paulo viu a sua vida transformada. Paulo, que tinha, em Filipenses 3, ele fala tudo que ele abriu mão por conta de Cristo. Ele era um hebreu dos hebreus, ou seja, ele era uma pessoa que seguia de fato a tradição, sabia o aramaico como poucos sabiam, ele seguia tudo que havia sido ensinado para ele. Ele era fariseu, conhecia bem a lei, mas ele abriu mão de tudo isso pelo evangelho, de todo o status, de tudo aquilo que ele já tinha, e como troca do evangelho, ele recebeu a vida eterna, mas também recebeu muito sofrimento. Paulo foi uma pessoa experimentada em sofrimento pelo evangelho. De todos os lados ele fala em 2 Coríntios que ele foi pressionado, mas ele não desanima. Ele fica perplexo, mas não desesperado. É perseguido, mas sabe que não é abandonado. Paulo, ele sabe que o sofrer pelo evangelho faz parte da vida do crente. Ele entendeu que sofrimento não é algo que nós vamos passar a nossa vida sem. A vida do crente não é uma vida sem sofrimento, seja pelo evangelho, seja pelas questões da vida. Paulo, ele convida Timóteo, pelo contrário, a não desanimar, mas suportar juntamente com ele os sofrimentos. Engraçado que aqui na carta de Timóteo, Paulo não fala assim, olha, o seu sofrimento, repreende aí, declara que o seu sofrimento vai acabar hoje. Não. O conselho de Paulo foi suporte o sofrimento. Suporte juntamente comigo o sofrimento. A visão paulina nessa carta pastoral, e que é a visão bíblica do sofrimento, é a visão de suportar, sim, clamar a Deus, também por um coração que suporte o sofrimento. Paulo, ele experimentou todo tipo de sofrimento, querido. Ele foi traído, aqui nessa primeira carta ele fala que ele foi traído, foi esquecido pelos seus amigos, ele foi abandonado, ele foi num julgamento contra ele, e as pessoas que eram próximas a ele não foram testemunhar a favor dele. Imagine você no fim da sua vida, os amigos que você conquistou, as pessoas que você pregou o evangelho, aquela que você deu a sua vida a Jesus, e através da sua vida conheceram o evangelho, no fim da sua vida te abandonam. Mas Paulo soube reconhecer de que ainda assim esses sofrimentos devem ser suportados, devem ser motivos para que continuemos a servir ao Senhor em perseverança. Suportar o sofrimento é, para nós cristãos, motivos para provar a nossa perseverança no Senhor. Paulo, ele diz a Timóteo, suporte o sofrimento, e ele pode falar com muita certeza o que foi o sofrimento. Ele de fato foi abandonado, ele foi envergonhado na frente de todos pelo nome de Cristo, ele foi uma pessoa que foi presa 2 vezes, mais de 2, porque a gente tem vários relatos de Paulo na prisão, mas 2 grandes prisões. Foi uma pessoa que viu a sua vida, de uma forma que ele tinha desenhado, desmoronar. Era muito mais confortável, talvez, para Paulo continuar na posição que ele estava, de fariseu, de mestre da lei, de perseguidor dos cristãos, mas ele abriu mão de tudo, porque entendeu que mais importante que tudo era o evangelho, e assim também deve ser a nossa vida. Suportar o sofrimento é um chamado para nós cristãos. Não devemos desanimar perante o sofrimento, seja pelo evangelho, seja por questões da vida, porque elas serão inerentes à nossa vida. Inerentes, todos nós sofreremos, e eu não vim para trazer uma má notícia, eu vim para te trazer a realidade. Mas a boa notícia que eu tenho para te trazer nessa manhã é que os sofrimentos aqui na terra não são comparáveis com a glória que há de vir, porque também lemos isso na palavra. O sofrimento aqui terreno não deve ser o foco da nossa vida, não deve ser usado para nos cegar. Pelo contrário, eles são para nos mostrar que a nossa vida, os nossos poucos dias aqui, não se comparam. Tudo que nós podemos sofrer aqui não tem comparação com a vida eterna.
Então, os sofrimentos não devem ser motivo para desviarmos do Senhor, desanimarmos. Pelo contrário, devemos suportar o sofrimento. Paulo, no fim da vida, experimentado de muito sofrimento, teve essa consciência. E todos os apóstolos, com exceção de João, que morreu em uma morte natural, são conhecidos como mortes por martírio. Paulo foi martirizado, morreu. Pedro e tantos outros discípulos de Cristo e cristãos ao longo da história que morreram de uma forma trágica e entenderam que o sofrimento é parte da vida do cristão e suportá-los também é parte. É importante a gente sempre lembrar isso, porque em momentos como os que vivemos, em que há muitas palavras contrárias a isso, onde te levam a crer de que a vida do cristão é uma vida que você tem que viver repreendendo todo e qualquer sofrimento, não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que o sofrimento vai fazer parte da vida do crente, mas que o chamado de Deus é suporte o sofrimento, em fé, em oração, em amor ao Senhor, em amor ao próximo. Suporte o sofrimento, suporte o abandono, porque Paulo suportou, ele viveu, e tantos discípulos de Cristo, e o próprio Senhor suportou isso, como exemplo claro de que isso seria parte da vida do crente. Suportar a solidão, suportar a traição, mesmo quando vem de pessoas próximas, mesmo se vier de um irmão em Cristo, querido. Suporte o sofrimento, entregue ao Senhor tudo aquilo que você tem passado, mas guarde essa certeza no coração: suportar o sofrimento é um chamado para mim. Senhor, eu clamo a Ti, eu Te entrego tudo que eu tenho sofrido, me ajude a suportar o sofrimento em perseverança e em fé ao Senhor, porque creio que é isso que o Senhor tem para nós. Suportar o sofrimento. Segundo ponto, segundo conselho que Paulo dá a Timóteo: não se envergonhe, e também está no versículo 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. E Timóteo, ele se sentia muito relutante a aceitar a grande obra. Ele era uma pessoa jovem, que estava liderando uma igreja, e essa vergonha pode vir de dois pontos: um, pela própria personalidade de Timóteo, em se envergonhar de falar, de pregar, mas também a questão da perseguição que já vivia. Então a perseguição, seja ela num grande nível ou num pequeno nível, ela com certeza acua as pessoas. A gente aqui no Brasil, a gente não vive uma perseguição aos cristãos, mas existem uma série de piadas, uma série de políticas, uma série de pessoas que fazem uma série de comentários hostis ao cristianismo, ao cristão, e que podem ser usados para acuar. Mas, querido, não se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Não se envergonhe de falar: eu sirvo sim a Cristo. Sim, eu creio na Bíblia. Sim, eu acredito que Deus é o Deus Criador, Ele que fez a terra. Eu acredito em todas as verdades que a Bíblia me diz. Não se envergonhe do Evangelho. Foi um conselho que Paulo deu depois de sofrer tanta perseguição, depois de viver tantas coisas. Ele disse: Timóteo, não se envergonhe, porque Deus não nos deu espírito de covardia, para que tenhamos vergonha deste Evangelho que é vida na nossa vida. Deus não nos deu espírito de covardia, de sermos acuados. Pelo contrário, Ele nos deu espírito de amor, de poder e equilíbrio, que também nos mostra como reagir às afrontas, com equilíbrio, com amor, mas sem envergonhar da palavra do Senhor. Não nos envergonhar de evangelizar os nossos colegas, parentes, mesmo perante a ridicularizações, que tanto vivemos e viveremos. Porque ser ridicularizado pela fé, querido, bem-vindo à vida do crente. Sua carteirinha chega daqui a pouco, desde o começo. E com certeza o caminho bíblico para responder isso é em amor e em equilíbrio, mas que não certeza não está na vergonha. Então não está em nos calar, não está no momento de confronto. Ah, não, a Bíblia, eu acho que ela tem algumas coisas erradas. Ah, não, realmente, eu acho que o cristianismo, cada um tem a sua verdade. Não, querido, a verdade é uma só. Cada um tem a sua verdade. Essa frase não existe. A verdade é uma só. Queira ou não queira, goste ou não goste, siga ou não siga, concorde ou não concorde. A verdade é uma só. Eu entendo você, meu querido, mas a verdade é uma só. A Bíblia diz isso, mas eu vou orar por você. Se você quiser conhecer mais, vamos marcar um estudo bíblico. Eu posso mostrar para você a palavra. Existem diversas abordagens que nós podemos fazer contra aqueles que ridicularizam a nossa fé. Mas crendo na verdade do Senhor, em equilíbrio e em amor, nunca nos envergonhar.
Nunca, nunca. Tanto de pregar, porque quantas oportunidades o Senhor nos dá de anunciar o Evangelho àqueles que estão próximos de nós, e nós passamos, talvez por vergonha. Eu tenho feito um curso chamado Perspectivas, e ele tem feito também um treinamento conosco de evangelizar. E uma tática que ele deu no curso é: espiritualize os assuntos. Então você está conversando com uma pessoa, e a pessoa fala assim: nossa, estou passando uma situação em casa. Espiritualiza o assunto. Realmente, querido, mas olha, a Bíblia, ela nos dá uma série de instruções sobre como suportar isso. Está passando um problema de família? Nossa, realmente, né, é um problema muito difícil. Jesus, na estadia dele na terra, ele cumpriu tantos milagres no âmbito da família. Espiritualiza, está trânsito essa? Nossa, está trânsito mesmo, né? Mas ainda bem que a gente está em paz, né? Ainda bem que a gente tem saúde, ainda bem que a gente tem carro. Quer evangelizar? Comece a espiritualizar os assuntos de uma forma sutil, para que as pessoas comecem a perceber de que tudo na sua vida é regido pelo Senhor. Quando eles entenderem isso, é uma abertura que a gente tem. A pessoa trouxe um assunto corriqueiro, quer falar do Senhor? Espiritualiza o assunto. Com certeza você vai começar a ter aberturas. Está difícil no trabalho? Esse chefe é uma pessoa difícil. Realmente, né, cara? Esse chefe está dificultando a nossa vida. Mas ainda bem que o Senhor nos dá força a cada dia, né? Para levantar, ainda bem que as misericórdias se renovam. Mas não se envergonhar do Evangelho. Não se envergonhar de pregar. Não se envergonhar de falar que a sua esperança está em Cristo. Às vezes a gente passa anos com pessoas não crentes, que sabem que somos cristãos, e tantas oportunidades perdemos por vergonha. Mas Paulo também disse: aproveite ao máximo cada oportunidade, não se envergonhe, aproveite ao máximo cada oportunidade que você tiver de falar dessa verdade viva. Aproveite ao máximo cada oportunidade que o Senhor te conceder, entregar para você anunciar o Evangelho. Porque infelizmente, quantos de nós convivemos com tantos não crentes e perdemos tantas e tantas e tantas oportunidades, e muitas vezes por vergonha. Não se envergonhe do Evangelho. Esse é o conselho de Paulo. E o terceiro conselho de Paulo, ele está lá no 2º capítulo de Timóteo, versículo 2, o último versículo que nós lemos. E as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que também sejam capazes de ensiná-los. O conselho de Paulo a Timóteo, no fim da vida, foi: continue a comunhão, a congregar. Paulo foi abandonado pelos seus filhos da fé. O próprio Timóteo aparentou ter vergonha dele, porque Paulo aqui na segunda carta fala: você também não se envergonhe de mim, não. Imagina, Paulo estava preso, ridicularizado. Paulo pede para que ele não tenha vergonha dele. E ainda assim ele foi vítima de ingratidão e abandono na sua primeira defesa, porque ninguém foi para defendê-lo. E ainda assim, o conselho para Timóteo não foi: abandona esse povo, que é uma série de ingratos, tudo ingrato. Timóteo, se isola, fica sozinho, porque quer saber? Esse povo aí é um bando de ingrato. Não, o conselho de Paulo, mesmo sofrendo abandono de todos, foi: na presença de muitas testemunhas, confias a homens que também sejam capazes. Ele instrui Timóteo a continuar a congregar. Fuja dos desejos, em 2 Timóteo, mais para frente, no 22, foge dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com os que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo não só orientou Timóteo a continuar a congregar, como deu diversas instruções de como fazer isso, tanto nas cartas de Timóteo, mas também em Coríntios e Efésios. Terceiro conselho de Paulo: continue a congregar. Querido, a história de que a igreja sou eu, não preciso ir para a igreja, é uma furada. A igreja sempre é nós. A igreja sempre é 1 mais 1. Você é a habitação do Senhor, você é a casa do Senhor, você é filho de Deus. Igreja é nós. A igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. Igreja é comunidade. Paulo, tem alguém que também poderia dar motivo para parar de congregar, foi Paulo. Imagina, viveu a sua vida para pegar o Evangelho, estabeleceu uma série de igrejas durante todas as suas viagens missionárias, enviou cartas. Ele não só estabelecia igrejas, como também pastoreava as igrejas, como também se preocupava com elas. E no fim da vida, no corredor da morte, nessa carta a Timóteo, ele fala: Timóteo, não se envergonha de mim não, porque muitos me abandonaram, mas eu peço que me visite.
Mas Paulo, ele continua a Timóteo, continue a congregação, continue a congregar, continue a ser igreja. Há um movimento hoje muito forte de desigrejados, em que as pessoas alegam, eu não preciso ir para a igreja, porque a igreja sou eu, e aprendemos que biblicamente a igreja não sou eu, a igreja somos nós, juntos somos igreja. Ah, mas a igreja é um lugar onde há muita hipocrisia. Todo mundo da igreja é hipócrita, menos a pessoa que saiu. Eu entendo, acredito, realmente. Todo mundo que congrega é hipócrita, menos a pessoa que saiu. Ah, Gabriel, mas eu fui traído pela igreja, fui machucado por alguém dentro da igreja. A igreja também é um lugar onde a gente vai se afiando um ao outro. Quer botar em prática tudo que a gente aprende aqui? Congregue, querido. Quer botar em prática o suportar, o dar a outra face? Quer botar em prática o perseverar? Congregue. Aqui é uma oportunidade para que também vivamos aquilo que a palavra nos instrui. Eu não sei quais são as experiências que talvez você passou, ou talvez o argumento de que não precisa congregar tenha entrado no seu coração, mas biblicamente não existe isso. Biblicamente o conselho de Deus para nós, a orientação é: continue a congregar, continue na comunhão dos santos, continue firme com os seus irmãos, porque a igreja é comunidade, igreja biblicamente é comunhão, igreja é mesa, café, almoço, janta junto. Igreja é chorar junto, igreja é permanecer junto, também é alguns desentendimentos. Bem-vindos à vida do crente. O próprio Paulo teve desentendimento nas viagens missionárias. A gente vê que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro lado, porque eles discordaram em algumas coisas. Bem-vindo à vida do crente, querido, mas nem por isso Paulo se desviou do evangelho, ou entendeu que a igreja não era uma instituição do Senhor. Pelo contrário, Paulo tinha plena convicção disso. Ele dá tantas instruções de como permanecer congregando. Nós confiamos e cremos na palavra do Senhor, que nos instrui a continuar a congregar, e congregar também é um espaço para que nós podemos nos expor. Então, eu te convido a mais do que vir somente ao culto, mas também crie momentos e situações de que você possa conhecer mais íntimo o irmão, se expor e conhecer a exposição do seu irmão, ficar próximo, conhecer a dor. Talvez você venha para a igreja aqui há um tempo e não tem um amigo próximo aqui. Eu te convido a orar, para que o Senhor abra oportunidades para que você crie vínculos de amizade também com os irmãos da fé, porque é assim que nós somos fortalecidos. Não é somente vindo nos cultos, mas também na comunhão do dia a dia com os nossos irmãos. Congregar é uma chamada de Deus para nós. A história de que eu sou igreja, não preciso congregar, não é bíblica. A história de que eu por mim mesmo me basto e não preciso estar na igreja para ser crente, porque Deus conhece o meu coração. Olha, Deus conhece o seu coração de fato, mas se você conhece bem a Bíblia não dá nenhuma instrução para que a vida do crente seja solitária. Longe da igreja, jamais. E também ore ao Senhor, porque se seu coração está ferido com algo que aconteceu dentro de uma congregação, seja esta, seja outra que você participou, para que o Senhor te ajude a lidar, a liberar perdão, e também para examinar a si mesmo, porque a gente é muito fácil em apontar os erros dos nossos irmãos, queridos, somos muito fáceis. A gente faz isso com facilidade tamanha. Se pedir para a gente apontar os erros que nos desagradam na nossa esposa ou no seu marido, você com facilidade vai apontar. Mas para apontar o nosso próprio erro, a gente vai ter mais dificuldade. Então talvez essa grande ferida que alguma congregação, algum irmão abriu em seu coração, também reflita algo seu. E peça ao Senhor humildade, sinceridade para enxergar isso. Quantas vezes eu já ouvi discurso de pessoas que por algum motivo desistiram de congregar, seja por dificuldades, seja por atritos, e ouviram: não, mas a igreja é um lugar muito difícil, as pessoas são hipócritas, as pessoas julgam. Eu não sei, alguém já ouviu isso? De algum irmão que deixou de congregar? Não, mas é um lugar... Primeiro ponto, se esse irmão olhar com muita sinceridade para si mesmo, ele vai ver que ele não é tão diferente. E em segundo lugar, a igreja sim, vai ter uma série de desavenças, mas em nenhuma delas o Senhor nos dá algum aval para que deixemos de fazer isso.
em nenhuma delas. Pelo contrário, a perseverança também é em perseverar em congregar. Então, eu também, que nessa semana, se você conhece alguém nessa situação, que você possa abordar também essa pessoa, com argumentos bíblicos, e falar, olha querido, eu entendo que talvez você tenha passado por algo, mas vem aqui, não caia nesse engano de acreditar que você é igreja sozinho, porque você não é não. Minha mãe tem uma frase que fala que brasa fora do braseiro é carvão. É verdade, brasa fora do braseiro é carvão. Para funcionar tem que estar todo mundo junto, para o fogo continuar. E a alusão diz sobre como a união também nos traz isso. Queridos, imagine, todos nós aqui só estamos reunidos nessa manhã porque o Senhor nos reuniu. Já parou para pensar nisso? Talvez eu nunca teria conhecido a Andréia, nunca teria conhecido o Ed, nunca teria conhecido o Charles. Se não fosse a cruz, imagina, a gente nunca teria se conhecido. Talvez alguns são da mesma família, talvez alguns são do mesmo bairro, mas no geral aqui estamos reunidos com um único propósito e com um único fator que nos une, o Senhor. Olha que coisa linda, a comunhão de diversas famílias, diversas classes, diversas cores, diversas histórias. A igreja é o único lugar onde o milionário senta do lado do miserável. A igreja é o único lugar onde o milionário serve o miserável. Onde o rico ensina para o pobre ensina para o rico, o negro ensina para o branco e o branco ensina para o negro, a mulher e o homem convivem juntos. Olha que lugar é esse onde nós podemos viver com um fator central, a cruz de Cristo. Todos nós aqui somos equalizados. Não existe um maior aqui e um menor. Enquanto o mundo constantemente insiste em criar as categorizações, aqui na igreja não há. Já parou para pensar nisso? Quem serve a ceia, você não sabe quanto ganha, qual que é a família, quem vem. A única coisa que importa é que a gente é irmão em Cristo. Quem ensina na escola bíblica, quem prega, quem canta, quem toca bateria, quem toca teclado, aqui um único fator nivela a todos. Somos filhos de Deus. E estamos aqui reunidos em nome do Pai. É a comunhão. A igreja é um projeto do Senhor, embora tantos insistam em dizer que não. Embora tantos insistam em questionar. Não. Estarmos aqui é motivo de alegria. Já diria a música, né? Fico feliz em vir em tua casa, fico feliz, se alegre em congregar, se alegre em ter um lugar. E se talvez você está na situação desconfortável, ou você conhece alguém em uma situação desconfortável, onde congrega, a situação bíblica é continuar a congregar. Queridos, o que não faltam são igrejas bíblicas. Então, se você conhece alguém que está numa situação desconfortável, convide a visitar uma outra igreja bíblica, uma igreja que pregue a Bíblia. Convide a visitar uma outra igreja. Querido, eu entendo, mas graças a Deus que não falta a igreja. Aqui na avenida tem 5. E com culto online, antes de visitar, você já consegue ver mais ou menos como funciona. Muitos inclusive vieram para cá, antes conhecendo pelo culto online e vindo aqui. Então esse último conselho de Paulo, é um conselho para nós até hoje. E para você ter argumentos, para quando alguém dizer, não, congregar não, eu sou crente, acredito em Deus, mas a igreja sou eu, a igreja não é o templo. Não, queridão, a igreja não é você sozinho não, a igreja é nós, união. Fora disso não existe. Talvez o Senhor nessa manhã tenha ministrado no seu coração, principalmente sobre suportar o sofrimento. Talvez você tenha passado por uma situação difícil, por abandono dos seus, da sua família, por brigas, por traição. Querido, o conselho que Paulo dá a Timóteo e que permanece até hoje para nós é: suporte o sofrimento em amor a Jesus. Suporte o sofrimento, que isso não seja motivo para desviar, desanimar, pelo contrário, entenda que o sofrimento é parte da vida do crente, mas também é parte da vida do crente suportar. Agostinho tem uma frase que me salta muito. Eu costumo citar muito Agostinho. O livro, principalmente o livro Confissões dele, é um homem de Deus, com diversos conselhos. E uma frase de Agostinho é: provados pela mesma desgraça, os maus odeiam a Deus e blasfemam, enquanto os bons oram e louvam. A diferença não está na desgraça sofrida, mas na qualidade de quem sofre. Agitados, o lodo e o perfume, o primeiro cheira mal e o segundo exala a agradável fragrância. Não é o sofrimento, mas quem sofre o sofrimento. Então, está passando por uma aprovação? Peça para o Senhor te fortalecer o coração, a mente, a fé, para que esse agito
faça exalar um bom perfume e não um odor ruim. Talvez essa palavra falou no seu coração mais sobre se envergonhar do Evangelho. Talvez você tenha passado por situações onde tem sido constantemente afrontado, questionado, ou o Senhor tem colocado uma série de oportunidades para você pregar o Evangelho e por vergonha você não tem falado. E o Senhor falou com você nessa manhã: não se envergonhe do Evangelho, aproveite ao máximo cada uma das oportunidades. Ou talvez o Senhor falou com você nessa manhã sobre congregar. Talvez o seu coração estava abatido, triste, ou você conhece alguém nessa situação. Nessa manhã o que o Senhor nos lembra é: permaneça na comunhão, continue a congregar, continue na presença dos muitos irmãos, porque é o chamado de Deus. É aqui que a gente se fortalece, queridos. É aqui, é no secreto que nós conhecemos a Deus, mas é aqui na comunhão que nós nos fortalecemos. Amém? Vamos nos colocar de pé? Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele dá uma série de conselhos. Eu convido a todos durante a semana a ler, uma carta curta. Uma semana, 3 dias você consegue ler, um dia, se você tiver com bastante afinco. E você vai perceber como Paulo, nos últimos dias, ele permaneceu com a fé, com o amor, com a esperança no Senhor. E das lições do corredor da morte, essas 3 que eu destaquei nessa manhã, que o Senhor ministre no seu coração. Tenho certeza que nos últimos dias Paulo escreveu aquilo que achava de mais importante. Para ele deixar isso tão claro, é porque o Senhor sabia como seria útil para nós até hoje. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, te louvamos, somos gratos, rendemos a Ti as nossas vidas, ó Pai, em completa e total entrega. Senhor, a mesma certeza que o apóstolo Paulo expressa na carta a Timóteo, de que a fé e a esperança permaneceriam, que também haja em nosso coração, ó Pai. Nos dias difíceis, a certeza de que o Senhor permanece Deus. Nos dias de provação, a certeza de que o Senhor permanece Senhor. Nos dias de confusão, a certeza de que o Senhor é bom. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, pedindo que o Seu Espírito ministre em nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Que a palavra que ouvimos, rica, viva, eficaz, ministre em nosso coração durante a semana, para que possamos de fato sermos Seus, completamente Seus, convicções, pensamentos. Pai, nos ajude a suportar o sofrimento em perseverança e amor a Ti. Nos dê graça para não nos envergonharmos do Evangelho, pelo contrário, aproveitarmos as oportunidades. E a certeza de que congregar é um chamado do Senhor para a nossa vida. Igreja, comunidade, dá-nos amor pelo nosso irmão, dá-nos, ó Pai, sabedoria para com o nosso irmão, dá-nos, ó Pai, a certeza, a convicção de que estamos congregados em Teu nome, e aqui estamos, ó Pai, iguais. Já não há mais rico nem pobre, já não há mais negro nem branco, já não há escravo nem livre, gentil, judeu, somos todos filhos Teus, ó Pai, nivelados pela Tua cruz, que nos coloca todos debaixo da mesma condição, total dependentes do Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, ó Pai. Dá-nos domingo de paz. A Ti oramos nessa manhã, ó Pai. Amém. Amém, queridos. Vai em paz para casa. Que o Senhor te dê um domingo de bênção, um domingo de sabedoria, e que essa palavra possa ministrar o seu coração. Amém? Glória a Deus, queridos.